puderem, abra a sua Bíblia na revelação de Jesus Cristo, capítulo de número 7. Revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Pátimo, capítulo de número 7. A Deus seja a glória. Quantos acharam o livro do Apocalipse, digam amém. Capítulo de número 7, digam amém. A minoria. Eu acho que foi porque eu disse o livro das revelações. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 9. Para ganhar tempo, irmãos, eu vou ler a palavra de Deus. A minha Bíblia é revista e corrigida, e tem um epígrafe acima do versículo 9 que diz assim: a visão dos martírios na glória. Ou seja, a visão daqueles cristãos que morreram por amor do Evangelho e do testemunho de Jesus. Apocalipse 7:9 está escrito assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palmas nas suas mãos. Tome vossos assentos, dando glória a Deus e aleluia. O barulho que não atrapalha o pregador é justamente esse: glória a Deus e aleluia. Alguém pode me disponibilizar um microfone sem fio, irmão, aqui para mim, por favor? Meus irmãos, o texto em apreço começa... Glória a Deus. O texto em apreço começa dizendo que depois destas coisas... Pastor, o senhor tem como diminuir mais ou desligar, por favor? Eu posso perder a visão de qualquer coisa no meio dessa palavra. Aleluia, glória. Se eu perder a visão dessa palavra, pode crer que eu me tornarei cego. Depois destas coisas, existem alguns detalhes aqui que eu preciso passar para os irmãos. Depois destas coisas o quê? Som. Depois destas coisas o quê? João, na altura do capítulo 7, a partir do versículo de número 3, ele vê 144 mil assinalados da tribo de Israel, das 12 tribos de Israel. Mas quando ele olha nesta visão, ele vê 144 mil, ele consegue dizer que existe 144 mil da tribo de Israel. Quando ele, ainda tendo a mesma visão, ele se estende mais a visão e consegue dizer que, na mesma visão, ele agora vê, depois destas coisas, depois dos que eu vi, os 144 mil, eu agora vi uma multidão da qual ninguém poderia contar, de todas as nações, de povos, de raças, de tribos e de línguas, que estavam diante do Cordeiro e perante o trono, trajando vestidos brancos com palmas nas suas mãos. Vejam só, irmão. Preste atenção aqui. Eu quero passar uma informação muito importante nesta noite aqui, porque eu já venho trabalhando com isso há mais de 30 dias. Eu tenho duas visões, eu tenho dois olhos, e os dois olhos me fazem ver mentalmente duas percepções aqui em cima deste texto, tanto no contexto teológico, como no contexto analítico. Tá? E eu peguei esse texto aqui e trouxe ele em análise. Escutem. João diz que viu uma multidão que não se poderia contar, de todas as nações.
estava aqui Israel, porque ele primeiro vê 144 mil homens. Esses homens são virgens, irmão, nunca conheceram mulher. Isso é um detalhe que depois eu toco no assunto. Aí ele vê agora uma multidão que não se poderia contar, incalculável, todas as nações. Aqui estava Israel, aqui está Israel, aqui está a Síria, aqui está Egito, aqui está Babilônia, não, Roma, aqui está Brasil, aqui está China, todos os países estão aqui. Claro que esses aqui são a igreja, os gentios, igreja que aceitaram Jesus, que está diante do Cordeiro e diante do trono. Mas escute, olha um detalhe. João, ele vê a multidão, mas olha um detalhe que ele fala: de povos, de raças, de tribos e de língua. Ou seja, estava a multidão, mas havia divisão, porque ele consegue ver a multidão incalculável, mas ele consegue mencionar divisão. Ele disse de raças, de povos, de tribos e de língua. Por exemplo, está vendo essas cadeiras? Elas estão todas juntas, irmãos. Sabia disso? Por que elas estão? Ah, não, pastor, elas estão separadas, não. Elas estão todas juntas no âmbito da igreja. Elas estão todas juntas no âmbito das igrejas. Mas aqui está a igreja do altar, a cadeira do altar, aqui está a cadeira da comissão, aí está a cadeira da plateia, né? Eu posso dizer assim, dos membros e congregado, né? Lá a gente tinha a cadeira das crianças, que a gente está pretendendo formar. Elas nem vieram hoje, porque a Josiane. Então, irmãos, no âmbito, João vê, a gente vê a cadeira no âmbito só. Então é mais ou menos essa visão que João está vendo. Ele está vendo uma multidão, mas ali estão separadas as nações. Então ali está a tribo de índios. Está entendendo, irmão? A tribo, vamos dizer assim, de negros, a tribo de brancos, a tribo de síndrome de Down, sabe? A tribo de autistas, a tribo, está entendendo, irmão? Aí quando eu olho essa visão, eu disse, pronto, atípico. Atípico. E o que é? Eu não estou conhecendo, irmão, atenda aquela senhora ali. Eu não estou conhecendo, ela está dando show ali. Então, assim, irmão, eu comecei a perceber que aqui está agora salvo perante Cristo, perante o Cordeiro e perante Jesus, um grupo de pessoas, de raças, de povos, de tribos e de línguas, todos atípicos. Aí você me pergunta, pastor, o que é atípico? Deixa eu te dizer uma coisa. Atípico é tudo aquilo que é oposto ou contrário ao típico. Por exemplo, quando chega a Semana Santa, se faz a comida típica, que é a comida de peixe, de porco, essas coisas, não é? Quando chega o São João, que é as festas tradicionais, eu chamo de festas festa de concupiscência. O mundo chama de festas tradicionais, eu chamo de festa concupiscências. Quando o povo faz o São João, aí faz as comidas típicas, não é isso? De milho, comidas típicas. Uma vez, eu disse na igreja que era uma Semana Santa, onde as pessoas fariam comida típicas, que é comida do peixe e tal, e eu estava fritando um galeto no meu forno. Vocês se lembram que eu dei um testemunho aqui, não foi uma pregação dessa? E uma vizinha gritou, chamou o nome da esposa e disse, mas hoje é dia de comer peixe, porque o galeto, como estava incensando a casa, né? Aí ela disse, mas hoje é dia de comer. Então para ela foi uma coisa típica, foi uma coisa oposta, uma coisa contrária. Entendeu? O que é uma coisa típica? Por exemplo, o altar. Nós estamos trajando vestes, podemos dizer,
hoje na nossa modernidade? Típico, uma veste típica, um terno, essa é a veste típica. Imagine se de repente eu agora começo a subir aqui, talvez com um esporte fino. Eu estou usando uma roupa típica, não é bem uma roupa propícia. Porque vocês sabem que hoje tem uma roupa aí que os pregadores estão pregando, que é calcinha apertada, né? Que parece que mostra o cofrinho quando eles fazem assim, não é? Algumas coisas estão se perdendo a postura. Você viu aquele pastor dizendo aqui naquela sexta-feira? Você viu aquele pastor dizendo que... Então, mas o assunto aqui é sobre o atípico. Vejam só, irmãos. Quando eu me converti há 30 anos atrás, eu tenho 30 anos de crente e uma década de pastor, 10 anos de pastorado. Eu acredito que os irmãos mais antigos aqui devem acompanhar a minha linha de raciocínio. A gente costumou a ouvir uma tipologia que 3 civilizações representavam o mundo de pecado. Primeiro, o Egito, é ou não é? Quando se fala no Egito, é o mundo. O Egito é o mundo. O Egito não presta. 3 civilizações: o Egito, Babilônia e Roma. A gente aprendeu isso, né? A gente não aprendeu isso? Que essas 3 nações, ela representava o que não presta, representava coisa ruim. Não é isso? A Bíblia aparece, pelo menos, irmão, 35 textos bíblicos que são profecias contra o Egito. Imagine só você. Por exemplo, livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Isso era negócio para doutrina, para 1 hora. Porque hoje em dia, irmão, ou a gente faz 3 horas de culto, ou porque 2 horas não dá mais. Primeiro os irmãos já chegam faltando 40 minutos. Sim. Vejam só, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 12. Olha o que está escrito. Será, pois, deixa eu ver aqui, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 12. Guarda-te e que te não esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então se subentende que o Egito é um lugar de servidão, é um lugar que oprime o povo, é um lugar que escraviza o povo. É a percepção que temos do Egito quando a gente lê isso num texto bíblico. Certo, irmão? Ainda no livro de Isaías, capítulo de número 31 do livro do profeta Isaías, capítulo de número 31 e o versículo de número 1, está escrito assim, a parte A: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros que são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e nem buscam o Senhor. Ai dos que descem ao Egito. O Egito continua sendo uma referência de maldição. Ai daqueles que vão buscar socorro no mundo. Ainda no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16, e o versículo de número 16, 26, está escrito assim, irmãos. Ezequiel, capítulo de número 16, versículo de número 26. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grande carnes, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. Procurou os filhos do Egito para, como diz uma linguagem, fazer fuque-fuque. Procurar os filhos do Egito. Não é, irmão? Os filhos do Egito. Filhos das trevas aí. Bom, então, eu poderia me estender em referência a mais, mas o tempo está indo embora, irmão. O tempo está indo embora. Então,
a gente tem uma ideia de um olhar péssimo e mau do Egito. Espera aí, isso é uma forma de se ler a palavra, porque esses textos, eu poderia dizer mais, são 35 versículos de profecias de maldições contra o Egito. Agora, o que é que o Egito tem de bom? Ou melhor, qual o lado bom do Egito? Melhor dizer, qual o lado bom do Egito? O Egito enriqueceu Abraão. Pode deixar, viu, irmão? Deixa ele como ele quiser, deixa ele à vontade. O Egito enriqueceu Abraão, irmão. Sabia disso? A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. E o versículo de número 10, olha o que está escrito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Oxe, como assim? As nações passando fome e no Egito tinha comida. Como é isso? Vocês se lembram que no dia de José veio outra fome sobre a terra, mas no Egito tinha comida. Então o problema, irmão, não é com a terra do Egito nem com os egípcios. É como eu disse aqui, irmão. Quem faz o lugar somos nós. Quem faz o lugar somos nós, irmão. O ambiente é mau, mas você não é. O ambiente não presta, mas você presta. É você quem faz o ambiente. Quando eu estive lá, eu não vou citar nome porque está sendo filmado e vai para algumas áreas na análise. Eu cheguei numa área, uma nutricionista, a gente fez umas amizades lá, aí eu comecei a conversar com a nutricionista e falei de um estado da saúde alimentícia da minha parte e tal, e ali ela me deu 40 minutos e a gente conversando, num corredor, assim fica as portas dos consultórios e a gente no corredor conversando. Nesse negócio a gente se estendeu 40 minutos, conversando. Quando terminou os 40 minutos, porque eu pude monitorar, aí eu disse assim: doutora, muito obrigado pela consulta de 1 hora. Ela sorriu e disse: sabe o que eu acho interessante nisso? Aí ela fez: hã? Poxa, eu dei uma consulta de 40 minutos e não percebi. Ela disse. Aí depois ela disse: também, né? Com quem eu estou conversando? Com uma pessoa que vai pegando a mente da gente e vai. Aí depois ela disse assim, ela sorriu e disse assim: sabe o que eu achei bom? Porque você me fez sorrir quando disse muito obrigado pelos 40 minutos da consulta gratuita. Ela começou a sorrir: meu Deus, eu nem percebi e tal. Aí nisso a doutora Carla ia passando, aí disse assim, aí ela disse: sabe o que eu achei interessante nele? É que ele faz a gente sorrir. De repente ele puxa um assunto e a gente começa a sorrir. Aí eu disse: sabe por quê, doutor? Eu tenho que fazer jus ao meu nome. O meu nome é Isaquiel, que do hebraico significa sorrisos de Deus. Pode notar, irmão, que sempre quando eu posso eu arranco um sorriso da igreja. Sempre eu estou arrancando um sorriso de alguém. É uma coisa que é própria, parece que faz jus ao nome. Então é você quem faz o negócio. É você quem faz o negócio. Muito bem. Então veja só, a Bíblia diz que havia fome nas terras, mas no Egito tinha comida. O Egito não prestava? O Egito não prestava, e agora o Egito presta? Quando Deus quis povoar o povo dele, para ir se multiplicando, Deus levou a semente de Abraão para o Egito, até o dia de tirar lá. 400 anos passou o povo dentro do Egito. Agora veja só, com isso eu não estou querendo dizer que o Egito é bom. Eu estou querendo dizer que você é quem faz que o Egito seja bom. Você está entendendo, irmão? Vejam só. Veja aí, livro do Gênesis, aliás, veja aí Isaías, capítulo de número 19. Irmão, veja que texto lindo, irmãos. Isaías, capítulo de número 19, olha que texto lindo, irmão. E o versículo de número 25, olha que texto lindo, irmão, olha só. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo:
Bendito seja o que, irmão? Peraí, como é? Bendito seja o que? Bendito é o Senhor dos exércitos que estão dizendo: bendito seja o Egito, meu. Quem está lendo a palavra? Meu povo. Peraí. O Egito, meu povo? Sim, meu povo. Porque eu era do Egito. Mas agora estou aqui. Vocês eram do Egito, na tipologia, e agora estão aqui. Bendito seja o Egito, meu povo. É claro que isso diz respeito à nação, irmão. Eu fiz tipologia, mas diz respeito à nação do Egito. Ele está falando literalmente do Egito, do povo do Egito. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Sejam sinceros aqui comigo, irmão. Deveriam de rejeitar, não deveria? Deus não deveria de rejeitar, irmão? Sim ou não, irmão? Deveria de rejeitar. E por que não rejeitou? E por que está dizendo Egito, meu povo? Porque, irmãos, tem pessoas no Egito que se converte, que vai conhecer que só o Senhor é Deus. Uma vez eu estive num ciclo de oração em Beberibe. E tinha lá numa igreja, quando terminou o ciclo de oração, uma quantidade de 15 ou 20 pessoas foram para junto desse homem, porque ele era egípcio e tinha ali um tradutor. E no momento que eu fui passando, inclusive com o enfermeiro Narciso Santos, aí eu ouvi, quando o camarada interpretou a linguagem portuguesa do que ele estava dizendo, que os egípcios, o Egito até hoje, nunca esquece das 10 pragas que o Deus Jeová, o El Shaddai, fez lá, irmão. Não esquece, só aquilo ali foi real. Não é coisa de Bíblia não, de história não. Aconteceu mesmo. Então, e era um egípcio e era convertido, irmão. Então o povo também se converte e é povo de Deus. Eu estou falando isso para você ter uma percepção do mundo atípico. Olha, irmão, no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo de número 11, versículo de número 1, Oséias, capítulo 11, versículo de número 1, está escrito assim: do Egito busquei meu filho, que era o povo de Israel. Do Egito, eu tornei-me um filho de Deus, mas de onde eu vim? Do Egito. Vocês tornaram filho de Deus, mas vocês vieram de onde? Do Egito. De onde vem o pecador para o lado de cá? Vem de onde? Vem do Egito. O Egito muitas vezes formam pessoas para o Senhor, irmão. Não existe outro lugar para buscar alma a não ser no Egito. Tem uma coisa boa que o Egito tem: almas para o Senhor. Tem umas coisas boas que o Egito tem: almas para o Senhor. Podem ler, irmão, a Bíblia num contexto teológico, num contexto de análise, que vocês vão ver que a maioria das almas estão no Egito, estão em Babilônia. Não é, meu irmão? Eu não posso negar essa realidade. Isso aqui passou por mesa de pastores, irmão, em média de 30, para chegar até aqui. Eu não posso pagar mico. Escute. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo de número 3 e o versículo de número 18, Paulo disse assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. Como assim? Está vendo? Faça-se de louco para ser sábio. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz: nós somos loucos por amor de Cristo. Nós somos loucos
por amor de Cristo. Olha, irmãos, o falso, ei, igreja, o falso pode ser o verdadeiro de cabeça para baixo. Vou repetir. O falso pode ser um verdadeiro de cabeça para baixo. Cuidado para você não se enganar com alguém. Você despreza, menospreza e um dia Deus te mostra que essa pessoa presta. Tem uma tática que chega dois homens diante de uma letra, ou melhor, diante de um número. Aí eles chegam diante de um número. Ali do meu lado tem o número 9. O número 9 do meu lado, para quem está na minha frente, vai ser o número 6. Aí o camarada diz assim, aí eu vou e digo, é o 9, está do meu lado 9. Aí o que está lá diz, não, é o 6, não, é o 9, não, é o 6. Aí começa a confusão. Começa a discutirem, eles discutem sem olhar a essência. Quando deveriam dizer, peraí, calma, deixa eu ir para o teu lado. E não é que é 6? As coisas só vão ser igual quando eu andar ombro a ombro com meu irmão, lado a lado, com o mesmo pensamento, irmão. Porque o falso pode ser o verdadeiro ao contrário. Escute. O mundo seria melhor se nós entendêssemos uns aos outros. A igreja seria melhor se nós entendêssemos uns aos outros. Porque está vendo aqui, irmão? Aqui, nós não estamos todos sentadinhos aqui, mas aqui está um povo atípico. Porque nós somos sim opostos um ao outro quando não deveria. Somos opostos, até somos em particular em questão de gosto. Não é obrigado eu gostar de preto, os irmãos gostar de branco e a gente brigar por essa questão. Isso é uma questão de gosto. Eu estou falando de situações atípicas. Vejam só, eu vou dar um exemplo. Agora mesmo eu disse para o pai aqui, papai, deixa a criança. Deixa ela do jeito que ela está. Ele deixou como ele está tranquilo. Agora, se ele fosse tirar ela do âmbito que ele quis ficar, ele iria chorar, ele iria falar. Ele está entendendo? Ele ia mexer, então ia desconcentrar. Mas deixa ele quieto. Olha, irmão, eu não sei se vocês viram sexta-feira, esse cidadão chegou com uma criança aqui para cumprimentar a gente. Eu não sei aqui quem viu. Eu fui, peguei a criança veio para o meu braço e eu vim, brinquei com ele e fiz assim, ó. Eu disse, vamos ver a tábua aí, fiz assim. Depois ele pediu, pai, mas ele veio. E por que ele veio? Porque ele veio? Porque o Senhor é pastor. Porque o Senhor entende de mente. Não é, irmão. É porque eu me dei o apreço de ir ao mundo da criança. Eu me dei o apreço de ir ao mundo dela. Agora você olha, primeira coisa que você faz. Que menina aí? Meu Deus do céu. Ixi, sangue de Cristo tem poder. Vai entender o mundo da criança, irmão? Admiro você. Macaco velho, experiente com as coisas de Deus. Vai entender o mundo da criança, irmão, antes de malhar o pau na vida da criança. Sim ou não, irmão? Até os discípulos, irmão, tentaram impedir as crianças, porque ali tinha criança, é porque a ciência não traz, não mostra. Olha, irmão, eu digo a você que hoje o mundo analítico na Bíblia está muito grande. Veja só, irmão. Veja bem. Eu digo que a Bíblia mostra a síndrome do pânico. Aí alguém disse, eu nunca vi. Eu disse, a Bíblia diz que saiu o Espírito do Senhor e entrou um espírito mau que atormentava Saul. Síndrome do pânico. Quer ver diabetes na Bíblia? Provérbio parece que é 24, se não me falha a memória. 24:14, se não me falha a memória. É um texto que diz assim, eu vou até na edição, eu vou colocar aqui no texto. Achaste mel
come o que te basta para que porventura não venha enjoado e não venha vomitar. Peraí, por que vem enjoar e vomitar? Porque a glicose subiu, irmão. E se a glicose subiu, aconteceu o quê? Diabetes. Está na Bíblia, irmão. Mas é porque as pessoas às vezes fazem da palavra muito espirituoso as coisas. Uma vez eu tive o privilégio de ir com Josiane resolver uma situação familiar aqui, pessoal, na casa do casal. E de repente o irmão Rui aqui se entreteu com alguma coisa lá, eu não me lembro agora, ele pode até me ajudar. E nisso, a irmã Josiane também, minha esposa, se entreteu aqui com a irmã. Eles agora vão se lembrar. E eu comecei a brincar com a criança. Aí a criança pelo sofá, eu puxava o pé da criança e a criança pulava. E daqui a pouco a criança começou a brincar comigo, irmão. A criança começou a brincar comigo e teve um momento que eu nem quis brincar mais e ele me puxava para brincar, porque na minha mente eu terminei a brincadeira, mas na dela não. Na dela não. Aí eu comecei a brincar com ela até, entendeu, irmão? Então veja bem, isso é a gente ter a percepção do mundo atípico. Nós somos pessoas individuais, irmão. E nem sempre o meu desejo vai ser o seu, nem sempre a minha caminhada vai ser a sua, mesmo a gente trilhando o caminho do céu. As coisas não saíram do jeito que Deus quis, irmão. Foi como ele começou a traçar um plano, desde o Éden. Agora veja bem, eu tenho 10 minutos ainda. Eu vou fazer aqui uma dinâmica típica, para vocês entenderem. Você sabia que eu vou virar o cérebro de vocês agora, irmão? Vou virar o cérebro de vocês. A irmã Valdeira se escondeu ali por trás da fruta. Eu vou virar o cérebro de vocês agora, nessa dinâmica. Pastor, eu vou fazer uma dinâmica aqui, de uma dinâmica típica, que ao mesmo tempo ela vai ser típica. Para as pessoas entenderem que nem tudo é errado. Nem tudo. E um detalhe, eu não estou falando aqui de pecado. Eu estou falando do que você acha que é errado, quando às vezes não é. Não é forte? Porque eu não estou falando de pecado, eu estou falando de mostrar. Eu vou mostrar uma situação atípica, mas eu vou virar o cérebro dos irmãos. Irmão, fique tranquilo, viu, irmão? Que vocês vão ficar doidos, não. Pastor, faça uma bondade. Desça e se senta ali. Vem cá. Vamos deixar ele saltar sem ninguém. Sente em uma dessas cadeiras aqui, por favor. Sente aí. Vocês fiquem olhando lá para o altar, por favor. Senhor, o Senhor merece esse altar. O Senhor que é digno de estar aí, não eu. Mesmo eu tendo a chamada sacerdotal, mesmo eu sendo pastor, mas o Senhor é que é digno de estar aí. Esses assentos são teus, essa tribuna é tua. Eu sou digno de pregar daqui da porta, e o Senhor é o único digno de estar aí com o teu nome. O Senhor que é digno de estar aí, e não eu. As igrejas deveriam de ser assim. Todos voltados olhando para o altar, e somente o pregador que deveria estar aqui dando a honra, acreditando que o Senhor está aí nesse altar. O Senhor está aí nesse altar, ou assentado, ou em pé na tribuna, ou andando para lá e para cá. Pela fé eu te contemplo o Senhor nesta tribuna e nesse altar. Era assim que as congregações deveriam de ser. Entendeu? Agora eu vou voltar para cá. Vejam só. Vem para cá, pastor. Vejam só. Duas crianças olharam para mim. Que foi Aleph e a menininha lá atrás. E a irmã até tentou assim. Depois voltou para cá. Ela até sorriu agora.
Ela tentou ir. Mas os que não olharam para trás foi porque eu disse assim: olhem para lá. Mas os ouvidos de vocês estavam atentos. Veja bem, isso é uma dinâmica para vocês entenderem o que é o atípico. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Sejam sinceros, mas sejam sinceros. Não deveria de ser assim, né? Somente ele aqui, ajeitar. Cadê os obreiros? Ali é do Senhor, só quem chega ali é ele. Na hora ia entrar um soberbo. Não, mas espera aí, isso é ignorância, pelo amor de Deus. E blá, blá, blá. Meu irmão não sabe de nada, meu irmão. Então a gente tem que... Por que é que eu, como pastor, tenho que entender vocês todinho e vocês não têm que me entender ou não têm que se entender uns aos outros? O pastor tem que entender as ovelhas todinha, mas as ovelhas não se entendem. É um mundo atípico. Não, eu vou fazer aqui umas comparações, viu, irmão? Nem sempre é o que eu vou dizer. Não, eu não vou com a cara da dirigente, porque ela é assim, é feito o marido dela disse: se não vai com a cara dela, vai com a sua, meu amigo. Não é? Não, eu não vou com a cara da missionária Wanda, porque ela é assim. Não, eu não vou com a cara da mulher do pastor, porque ela é assim. Não, eu não vou com a cara da irmã Stephanie, porque ela é assim. Não, eu não vou com a cara do pastor Luiz Monteiro, porque ele é assim. Meu amigo, então você não vai com a cara de ninguém, vai com a sua. Não é, irmão? Você não vai conviver com ninguém, você vai ser uma pessoa sozinha. Olha, irmão, sabe o que foi que me levou a fazer conhecimentos mentais? Porque eu peguei uma esposa com 16 anos, uma namorada, que eu conheci ela com 16 anos, até hoje eu estou com ela, e ela tinha problemas mentais, e eu tive que tratar, e eu tive que correr para as faculdades por causa dela, e hoje ela está bem. Eu contei aqui, ela tinha medo da chuva. Ela tinha medo da chuva, eu ia para a chuva, minha filha, olha, bem o trovão, e olha aqui como é bom a chuva. Mas eu não posso comparar, ela tem medo de chuva, entendeu? Eu conheço um psiquiatra que ele disse para mim: Zaquiel, não tem que me pagar andar de elevador, eu vou pela escada. Eu digo: eu te espero lá em cima. Eu ia de elevador, irmão. Você está entendendo, irmão? Mas o camarada é psiquiatra, irmão. Existe aqui tem medo de avião, ainda mais eu disse: voar de avião é bom, irmão. Andar nos carros é muito buraco na estrada, e avião é um buraco só. Aí aquele não vai. Entendeu, irmão? Então, aprenda a viver, irmão, e a conviver com o mundo atípico. Olha o que é que o texto diz. Havia uma multidão de raças, de povos, de tribos e de língua. Os egípcios estavam lá. Eu não posso mudar ninguém, nem deixar de andar, de conviver com alguém por causa das indiferenças dele ou dela, irmão. Não posso. Eu sou pastor, eu tenho que estar. Olha, minha primeira consulta, que foi estagiando, quando eu saí daquele consultório, quem saiu aliviado foi eu, meu irmão Emanuel. Eu fui que saí aliviado. Sabe por quê? A ideia que eu tive, irmã Cássia, a sensação que eu senti foi que, como eu que fui um analista, porque eu saí pensando assim: meu Deus, eu pensei que eu tinha problema. Meu irmão, quando eu peguei 5 folhas de anamnese, de análise das pessoas, que eu olhei assim: meu Deus, eu pensei que eu tinha problema. Eu não tenho problema não, meu Deus. Olha para aqui, Jesus. Eu não tenho problema. Eu fui que saí aliviado. Eu vi que eu não tinha problema, irmão. Aprenda a conviver com o seu semelhante. Aprenda a conviver com o seu semelhante, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que mundo é esse? Um mundo atípico, meu irmão, que deu seu filho único. Ele deu: vou dar o meu filho ao mundo atípico. Ele deu o filho dele para salvar o mundo bom ou ruim? João 3,16 e o 3,17 diz: porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Deus amou o mundo atípico, irmão, e o mundo mais tarde será um dos atípicos. Eu queria muito que Josiane estivesse aqui, porque ela é, falta 5 minutos, ela é uma testemunha suspeita, porque é esposa. Eu queria muito que ela estivesse aqui. Eu recebi uma mãe, aí ela disse, eu vim aqui porque eu estou com um problema com meu filho. Diga. Ela disse, olha, meu filho está com os capoeiros. É o tipo de nervoso. Então meu filho faz assim, depois faz na boca, depois faz nos olhos, de vez em quando ele faz. Eu digo. Aí eu disse para ela, teu menino tem Tourette. Eu, o que é isso? Eu disse, é quando o cérebro está querendo responder ou corresponder a alguma coisa e ele não sabe dizer, não sabe se expressar, mas ele está assistindo, mas ele está vendo, e ele está tendo a emoção, ele quer responder e não pode, então o cérebro vai falar pelas lacunas e ele está parado, mas está. Ou então com um pezinho. Você está entendendo, irmão? É o cérebro respondendo. Não é nem porque a pessoa quer se mover, é porque o cérebro está mexendo nos tendões, nos vasos sanguíneos e o corpo está respondendo. Sigmund Freud disse que quando a gente não fala os dedos ou os cotovelos. E é mesmo. Aí ela disse assim, eu disse assim para ela, olha, presta atenção. Essa criança, quando veio a mim com a mãe, tinha 8 anos de idade. Eu disse, ela vai perder esses costumes, porque o Tourette, irmão, dos 100% dos gestos, a pessoa perde 70%. Eu tenho Tourette. Vim descobrir depois de adulto, depois que eu fiz uma análise. Vocês não conseguem ver, mas eu tenho Tourette. Entendeu? Eu não sei se vocês já me pegaram fazendo assim com a boca. De vez em quando eu faço assim com a boca. Tem uma pessoa aqui dentro que disse, ô pastor, é impressão minha, ou de vez em quando o senhor faz assim no pescoço e tal, eu digo, parece que eu estou me ajeitando, né? Mas não é. É Tourette que eu ainda tenho. E se Deus, eu participei de uma palestra, até no YouTube, foi ao vivo, eu coloquei, se Deus não levantasse esses profissionais de hoje, como seria o mundo hoje?